Se tem uma coisa que eu aprendi na vida forró de interior não é só música. É teste de resistência, é desfile de coragem, é campeonato de quem finge que sabe dançar melhor. E naquele sábado, eu estava indo pro bar do Seu Nego com a confiança de quem ensaiou 2 passos na cozinha e achou que já podia dar aula. O bar do Seu Nego ficava bem na entrada da cidade, depois da placa torta escrita "Seja bem-vindo" e antes do primeiro cachorro que te julgava com o olhar. Era um lugar famoso por 3 motivos: a cachaça de genipapo, o caldo de mocotó que ressuscitava até bateria de celular e o forró que começava cedo e só terminava quando a sanfona pedia aposentadoria. Eu cheguei e já senti o cheiro: milho assado, poeira de chão batido e perfume de colônia forte que só o povo do interior sabe usar sem pedir desculpa. A música estava alta, mas não alta demais. Era aquele volume que faz o coração bater no ritmo e a vergonha ficar com medo de aparecer. E ali estava ele, Seu Nego, dono do bar, dono da conversa e dono de um bigode tão respeitado que parecia ter CPF próprio. Ele me viu entrar e deu aquele sorriso de canto, o mesmo sorriso de quem sabe mais do que fala. "Oxente, olha quem apareceu!" Ele gritou por cima do triângulo. "Tá bonito hoje, viu? Vai dançar ou vai ficar só de enfeite?" Eu ri, fiz aquele aceno tímido e respondi: "Vou dançar sim, uai. Hoje eu vim para me divertir." Seu Nego deu uma olhada rápida, como quem confere se o mundo tá no lugar, e soltou uma frase que me deu um arrepio na nuca. "E o seu segredo tá bem guardado?" Eu quase engoli a própria língua. "Que segredo, homem?" Eu tentei fingir natural, mas minha voz saiu um pouco fina, tipo apito de chaleira. Ele piscou devagar, como quem diz, "Depois a gente conversa", e apontou para o salão. "Vai lá, vai. Hoje o povo tá animado. Só não vai fazer aquela coisa, viu?" Meu coração deu um pulo. Aquela coisa. Pronto, ele sabia. E quando o Seu Nego sabia, era porque o segredo já tinha sentado numa cadeira, pedido uma dose e estava contando a história para os outros. Eu entrei no salão tentando parecer normal. Só que por dentro, eu estava que nem panela de pressão. Por fora quieto, por dentro chiando. O forró estava daquele jeito. Sanfona gemendo bonito, zabumba marcando firme e triângulo tinindo como se tivesse felicidade dentro. O povo rodopiava, as saias pareciam ter vida própria, e os homens faziam cara de quem nasceu sabendo conduzir. Eu fiquei no cantinho, analisando a situação como se fosse estratégia de futebol. Até que eu vi Dona Marinalva, a rainha do salão, aproximando. Ela era conhecida por 2 coisas: dançava com qualquer um e conseguia saber da vida de todo mundo só de olhar. "Eita, menino, tá escondido por quê?" Ela perguntou com aquele sorriso que não aceitava não como resposta. Eu tentei uma desculpa. "Tava só aquecendo." "Aquecendo?" Ela riu. "Aqui não é corrida, não. Vem!" E me puxou pro meio sem cerimônia. A sanfona puxou um shot e quando eu dei o primeiro passo, meu corpo até lembrou de um pedaço do que eu treinei. Mas o resto resolveu improvisar. Só que tinha um problema. Um problema grande. Um problema que eu achava que ninguém jamais ia descobrir, principalmente não numa noite de forró. O meu segredo era o seguinte: eu dançava bem, bem demais, quando eu me empolgava. Não era só 2 pra lá e 2 pra cá. Quando a música pegava, eu soltava uns giros, umas firulas, uns passinhos que pareciam que eu tinha aprendido com vento em espantalho. E o povo do interior, você sabe, é maravilhoso, mas também é curioso. Curioso no nível de, se você muda o corte de cabelo, eles pedem documento. E o pior, eu não queria virar o assunto principal. Eu só queria dançar, comer um espetinho e ir para casa sem ninguém me chamando de o artista. Só que, meu amigo, não deu nem meia música. Dona Marinalva me girou, eu girei de volta, e minha bota, essa bota que eu comprei na feira achando que era de couro legítimo, fez um som estranho no chão. Plec. Eu senti, eu ouvi, e eu vi a cara do povo ao redor. A música continuou, mas o salão deu uma micropausada no espírito.
tipo quando o cachorro late e todo mundo olha para o portão. Eu olhei para baixo, disfarçando, e vi o que eu temia. A bota estava descolando na frente, abrindo um sorriso feio. E não era só isso. Dentro da bota, por causa do calor e do nervosismo, apareceu um detalhe que eu escondia fazia tempo. Um detalhe que eu jurava que ninguém ia notar. Meia de bolinha. Sim, eu, uma pessoa adulta, usando meia de bolinha colorida. Não era porque eu queria chamar atenção. Era porque eu peguei no escuro, na pressa, e minha gaveta de meias é um lugar sem lei. Ali tem meia de tudo quanto é tipo de time, de bichinho, de Natal, de brinde de farmácia. E naquele dia, saiu a de bolinha. Dona Marinalva viu primeiro e abriu um sorriso. Oxente, que gracinha! Eu tentei continuar dançando como se aquilo fosse totalmente normal, como se meia de bolinha fosse o uniforme oficial de forró. Só que aí eu senti um olhar queimando minhas costas. Olhei para o balcão. Seu nego estava me encarando, com o mesmo sorriso de canto. Ele levantou a sobrancelha e apontou discretamente para o meu pé como quem diz: "Eu falei do segredo, não falei?" Eu fiquei vermelho até na alma. Para piorar, alguém gritou lá do fundo: "Eita! O cabra tá com meia de bolinha! Tá chique, viu?" O salão explodiu numa risada boa, daquelas que não é maldade, mas é impossível não ficar sem graça. E, no meio da risada, seu nego bateu 2 vezes no balcão, como se estivesse marcando o ritmo, e falou alto: "Eu não disse que eu sabia do segredo? Aqui no meu bar, até a meia tem história." Eu parei de dançar no susto. Dona Marinalva, misericordiosa, apertou minha mão. "Relaxa, homem. Aqui a gente ri com você, não de você. Eu queria acreditar. Mas naquele instante eu entendi uma coisa. Seu nego não só sabia do meu segredo, como parecia saber de outros também. E eu comecei a desconfiar que aquela meia de bolinha era só a pontinha do iceberg. Porque se ele comentou aquela coisa antes mesmo de eu entrar no salão, então tinha algo a mais. Algo que eu ainda não tinha percebido. Eu respirei fundo, ajeitei a bota do jeito que deu e pensei: tá, eu vou até o fim dessa noite. Mas eu vou descobrir como esse homem sabe tanto. E foi aí que seu nego fez um sinal para mim, chamando com o dedo, daquele jeito sério. "Depois dessa música, vem cá no balcão. A gente precisa conversar." Meu estômago virou um forró sozinho. O balcão, a cachaça e as verdades que espumam. Quando a música acabou, eu fiquei parado no meio do salão por 2 segundos, tentando decidir se ia até o balcão ou se fingia que precisava ir ao banheiro e fugia pela porta dos fundos. Mas no interior, fugir é inútil. Sempre tem alguém que conhece sua mãe. Então eu respirei fundo e fui. O balcão do seu nego era largo, de madeira antiga, com marcas de copo, histórias e umas cicatrizes que só o tempo explica. Atrás dele, seu nego secava um copo com um pano que parecia já ter secado metade da cidade. "Senta aí", ele disse, sem olhar para mim, como quem já tinha combinado aquilo com o destino. Eu sentei. O banco fez um crack que soou como julgamento. "Quer o quê?" ele perguntou. "Um refrigerante", respondi rápido, tentando parecer sóbrio e responsável. Ele parou, me encarou por cima do bigode e falou: "Aqui não é posto de gasolina, não. Vai de cachaça de genipapo. Ajuda a falar a verdade." Antes que eu pudesse discordar, o copo já estava na minha frente. Eu dei um gole pequeno, respeitoso. O trem desceu queimando, mas com carinho. Genipapo é assim, te dá um tapa e depois um abraço. Seu nego encostou os cotovelos no balcão e finalmente falou do assunto, baixo, mas firme. "Então, a meia de bolinha foi só o ensaio, né?" Eu suspirei. Foi sem querer, seu nego. Juro. Eu peguei no escuro." "Eu sei", ele disse calmo. "O problema não é a meia. O problema é quando a pessoa tenta esconder demais quem é." Aquilo me pegou desprevenido. Eu esperava piada, zoeira, talvez uma ameaça de contar para a cidade inteira. Mas ele veio filosófico, logo ele, que uma vez tentou fritar pastel sem óleo. "Como assim?"
Perguntei. Ele apontou para o salão, onde o povo já começava outra música. Você entra quieto, dança bonito, se segura, olha para os lados. Mas quando a música pega, você solta o corpo. E solta bem. Aí tenta recolher tudo de novo, como se fosse pecado. Isso cansa. Eu fiquei mexendo no copo, pensando. Nunca tinha falado disso com ninguém. No interior, a gente aprende cedo a se encaixar, mesmo quando não é confortável. O senhor tá dizendo que eu danço demais? Eu tentei brincar. Tô dizendo que você dança do seu jeito, ele corrigiu. E isso incomoda só quem não tem jeito nenhum. Antes que eu respondesse, apareceu Zé do Ovo, encostando no balcão sem pedir licença. Ô, seu nego, bota uma aí pra mim, ele disse, olhando pra mim. E pra esse artista também. Vi ele rodando ali. Quase voou. Eu gelei. Artista? Pronto. Não exagera, Zé, eu falei. Exagero nada. Ele deu uma risada. Você dança diferente. Bonito. Se fosse na capital, já estava famoso na internet. Eu quase engasguei com a cachaça. Seu nego serviu outro copo, empurrou para mim e falou. Tá vendo? O povo percebe. E não é para te zoar, não. É porque chama a atenção. Eu dei outro gole, maior dessa vez. Meu peito estava apertado, mas ao mesmo tempo tinha um alívio estranho, como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto abafado. Mas o senhor falou que sabia do meu segredo antes mesmo de eu dançar. Eu lembrei. Como é que o senhor sabia? Ele deu uma risada curta, aquela de quem guarda cartas na manga. Porque não é a primeira vez que alguém entra aqui achando que precisa ser menos do que é. E também porque... Ele apontou para minha perna. Essa meia aí não é novidade. Como assim? Eu arregalei o olho. Semana passada você veio aqui só para comer um espetinho. Sentou ali fora. Cruzou a perna. A meia apareceu. Ele deu de ombros. Eu observo. Dono de bar observa mais que padre em quermesse. Meu rosto queimou. E o senhor não falou nada. Não era a hora. Ele encheu o próprio copo. Cada coisa tem seu tempo. A música voltou mais animada ainda. Um forró daqueles rápidos, que não deixa ninguém parado. Zé do Ovo já tinha sumido no salão. Seu nego me olhou sério. Você vai voltar lá? Eu olhei para o salão. Pro povo rindo, dançando, suando feliz. Pensei na minha bota aberta, na meia colorida, no medo besta de ser comentado. Vou, eu disse sem pensar muito. Ele sorriu, satisfeito. Então vai direito. Dança do jeito que você sabe. E deixa o resto falar. Aqui, se não falarem de você, falam do tempo. Eu levantei, mas antes de sair ele completou. Só cuidado com uma coisa. O quê? Tem gente que ri porque acha engraçado. E tem gente que ri porque se reconhece. Nem todo riso é deboche. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu voltava para o salão. A música me puxou de novo. E dessa vez eu não segurei tanto. Girei, pisei forte, deixei o corpo conversar com a sanfona. Ouvi palmas, risadas, alguém gritando "Eta!" no meio da música, e pela primeira vez eu não me encolhi. Só que, no meio da dança, eu percebi uma coisa nova. Nem todo mundo estava rindo do mesmo jeito. Teve um olhar atravessado aqui, um cochicho ali, e eu entendi que quando você resolve ser quem é, nem todo mundo gosta. Quando a música acabou, eu estava suado, feliz e um pouco apreensivo. Olhei para o balcão. Seu nego me observava, sério, outra vez. E aí entrou no bar uma pessoa que eu não esperava ver ali naquela noite. Uma pessoa que conhecia outro segredo meu. Meu sorriso sumiu na hora. Quando o passado entra pela porta sem bater. Na hora que eu vi quem tinha acabado de entrar no bar, meu corpo esqueceu até como suar. A música continuava tocando, o povo dançando, mas para mim foi como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo inteiro. Era Raimundinha. Raimundinha não era qualquer pessoa. Raimundinha era parte do meu passado, do tipo que a gente guarda numa caixa imaginária, escreve "não abrir" e enfia lá no fundo do armário da alma. Ela entrou do mesmo jeito que sempre fez tudo na vida, decidida, de cabeça erguida
e olhando em volta como quem já sabe mais do que devia. Ela parou na porta, passou o olho pelo salão e, quando me viu, abriu um sorriso lento. Não era sorriso de surpresa. Era sorriso de confirmação. Eu sabia, ela disse, só mexendo os lábios, sem som nenhum. Se alguém ali soubesse ler pensamento, tinha visto a frase piscando na minha testa. Agora lascou. Raimundinha vinha andando na minha direção, desviando do povo como quem já conhece o caminho. E conhecia mesmo. Aquele bar já tinha visto muita história nossa, principalmente a parte que eu preferia esquecer. A música acabou bem na hora que ela chegou perto. Silêncio relativo. Aquela pausa típica entre uma música e outra, perfeita para constrangimento. Né? Ainda dança assim, ela falou, cruzando os braços. Nunca perdeu o jeito. E você ainda aparece sem avisar. Eu respondi, tentando sorrir, mas saiu torto. O povo em volta já estava curioso. Interior é assim. Basta duas pessoas conversando sério que já vira entretenimento coletivo. Não sabia que você vinha, eu completei. Eu não avisei de propósito, ela disse. Surpresa mostra mais coisa. Antes que eu pudesse responder, seu nego bateu palmas atrás do balcão. Ô, Raimundinha, pensei que você não vinha mais aqui. Ele falou alto demais pro meu gosto. E eu pensei que o senhor ainda guardava segredo. Ela respondeu, olhando direto para ele. Pronto. Agora não era mais só meu estômago que estava dançando forró. Seu nego pigarreou, sentiu o clima e tentou aliviar. Bora pedir alguma coisa para beber? Hoje a noite tá animada. Eu só bebo depois, Raimundinha disse. Primeiro eu converso. Ela me puxou pelo braço, sem força, mas sem dar escolha, e me levou para a área de fora, onde tinha umas mesas de plástico e uma lâmpada fraca que atraía inseto e revelação. A gente sentou. Eu fiquei mexendo no pé da mesa, ela me encarando. Então, ela começou. Você voltou a dançar em público? Nunca parei, eu respondi. Só escondi melhor. Ela riu curto. Você sempre achou que esconder resolvia. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não é fácil, eu falei. Aqui todo mundo olha, comenta, inventa. Inventam de qualquer jeito, ela rebateu. A diferença é se você está vivendo ou só passando. Ficamos em silêncio um instante. Eu ouvia a sanfona voltando lá dentro, mais lenta agora. Você lembra, ela disse, do festival da cidade? Meu coração deu um pulo. Lembro. Como não lembrar? Eu tinha dançado naquele palco improvisado, empolgado demais, esquecido de todo mundo. No outro dia, virei assunto até na fila da padaria. E depois disso, eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia chamar atenção daquele jeito. Você dançou bonito, ela continuou. E ficou com vergonha do aplauso. Eu fiquei com medo. Corrigi. Medo de quê? Eu demorei a responder. De ser só aquilo. De ser apontado. De virar o diferente. Ela me olhou com uma mistura de carinho e cansaço. Você nunca foi igual, meu bem. Só tentou ser. Aquilo bateu forte. Forte demais. E você? Eu perguntei, tentando mudar o foco. Por que apareceu hoje? Ela respirou fundo. Porque eu ouvi falar que você estava voltando a dançar aqui. E por que... Ela sorriu de lado. Eu queria ver se você ainda escondia a meia de bolinha. Eu arregalei os olhos. Você sabia disso? Eu que te dei aquela meia, ela disse rindo. No São João de 3 anos atrás. Você achou engraçada, lembra? Eu passei a mão no rosto. Pronto. O segredo já tinha certidão de nascimento. O povo lá dentro já tá comentando, ela falou mais séria. Mas não do jeito ruim. Como assim? Tão dizendo que você dança feliz? Ela deu de ombros. E felicidade incomoda mais que erro. A gente ficou em silêncio de novo. Lá dentro, alguém gritou pedindo um shot mais animado. Você vai entrar de novo? Ela perguntou. Eu olhei para a porta do bar. Pensei no seu nego, no povo, nos cochichos. Pensei em mim mesmo. Vou, eu disse. Mas agora sem fingir. Ela sorriu largo. Então vai.
e levantou. Eu vou ficar olhando. Se tropeçar, eu rio. Se brilhar, eu bato palma. Eu ri também, nervoso. Quando eu levantei para entrar, ela falou mais uma coisa. Só lembra, quem te conhece de verdade, não se assusta. Voltei para o salão com o peito aberto e o coração acelerado. A música começou mais rápida, o povo abriu espaço. E dessa vez, quando eu dancei, eu senti algo diferente. Não era só alegria, era liberdade misturada com medo e um começo de coragem. Mas no meio da música, eu vi alguém cochichando sério no ouvido de outro alguém. Olhares cruzaram. E eu percebi que nem todo mundo estava pronto para me ver daquele jeito. E foi aí que eu entendi. A noite ainda estava longe de acabar. A véspera do Natal, o ensaio improvisado e o medo vestido de coragem. Depois que Raimundinha falou que ia dançar comigo, o bar inteiro pareceu mudar de temperatura. Não sei se foi coisa da minha cabeça, mas o ar ficou mais quente, mais atento, como se até as paredes tivessem virado plateia. Seu nego coçou o bigode pensativo e eu fiquei ali parado, tentando processar a informação como quem recebe notícia grande demais para um copo só. Tá decidido então, seu nego falou batendo uma palma só. Amanhã vocês dois, no meio do salão, depois da segunda música. Pera aí, eu interrompi. Ninguém perguntou se eu... Raimundinha me cortou. Vai perguntar para si mesmo quando chegar em casa. Agora aceita. Eu abri a boca para responder, mas fechei. Porque no fundo eu sabia. Se eu começasse a negociar comigo mesmo ali, eu ia acabar desistindo. E eu já estava cansado de desistir antes de tentar. Tá bom, eu falei, sentindo o coração bater no ouvido. Amanhã. Seu nego sorriu daquele jeito satisfeito de quem acabou de plantar uma ideia e já imagina a colheita. Ótimo. Agora vão ensaiar. Ensaiar onde? Eu perguntei. Aqui mesmo, uai. O povo já tá bebendo, já tá distraído. Ele apontou para o canto do salão, perto da caixa de som. Aproveita. Eu olhei para Raimundinha. Ela já estava tirando a sandália. Descalça? Eu estranhei. Melhor sentir o chão, ela respondeu. Você dança demais com a cabeça. Tem que dançar com o pé também. Eu ri nervoso. Tirei a bota meio envergonhado. A meia de bolinha agora totalmente sem vergonha. E fui para perto dela. A música começou mais lenta, quase um convite respeitoso. Relaxa, ela disse segurando minha mão. Não é apresentação ainda. Para mim já parece, eu respondi. Ela riu. A gente começou devagar. 2 passos para lá, 2 para cá. Nada de giro, nada de invenção. Só sentindo o ritmo. Eu percebi que dançar com ela era diferente de dançar com qualquer outra pessoa. Raimundinha não tentava me conduzir, nem se deixava levar totalmente. Era como se a gente conversasse em silêncio. Você lembra por que parou? Ela perguntou baixinho. Lembro. Não perguntei se lembra. Perguntei se ainda dói. Eu pensei um pouco antes de responder. Dói menos, eu falei. Mas ainda coça. Então dança, ela disse. Coceira passa com o movimento. Eu sorri. E aí deixei o corpo soltar um pouco mais. Um giro simples. Um passo mais aberto. Nada exagerado, mas já não era contido. Senti a mão dela firme, segura, como se dissesse: pode ir que eu tô aqui. Em volta, o povo fingia que não olhava, mas olhava. Sempre olha. Ó, tão ensaiando? Alguém comentou. Amanhã vai ser bonito. Outro respondeu. E pela primeira vez, esses comentários não me deram vontade de sumir. Me deram frio na barriga, mas um frio bom, de expectativa. Depois de 2 músicas, a gente parou. Eu estava suado, ofegante, mas sorrindo sem perceber. Viu? Raimundinha disse. Você não desaprendeu, só se encolheu. E você? Eu perguntei. Por que aceitou dançar comigo assim do nada? Ela ficou séria por um instante. Porque eu vi você dançando hoje e lembrei do que você era quando não tinha medo. Ela deu de ombros. E porque, se você for cair amanhã, eu prefiro cair junto. Aquilo me atingiu forte. Mais forte que qualquer comentário de Naldo. Mais forte que qualquer riso atravessado.
A noite foi terminando aos poucos. O povo foi indo embora, prometendo voltar no outro dia, comentando, criando expectativa. Seu nego fechava o caixa cantarolando, feliz como quem armou uma festa sem precisar de convite impresso. Eu fui saindo com Raimundinha. Do lado de fora, o céu estava limpo, cheio de estrela, daquele jeito que só interior sabe oferecer. Tá com medo? Ela perguntou. Tô. Eu respondi sem fingir. Mas tô animado também. É assim mesmo, ela disse. Coragem não é ausência de medo. É medo bem acompanhado. A gente caminhou um pouco em silêncio. Amanhã a cidade inteira vai olhar, eu falei. A cidade sempre olha, ela respondeu. A diferença é se você abaixa a cabeça ou levanta o peito. Quando cheguei em casa, deitei na cama sem tirar a roupa. Fiquei olhando para o teto, revendo cada passo, cada palavra, cada olhar. Pensei no Naldo, na rádio, nos cochichos. Pensei na minha meia de bolinha jogada no canto do quarto, como se fosse um símbolo de tudo que eu tentei esconder. Levantei, peguei a meia e coloquei em cima da cadeira. Amanhã você vai comigo, eu falei sozinho, rindo da própria loucura. O sono demorou, mas quando veio, trouxe sonhos estranhos. Música, luz, gente batendo palma e eu dançando sem peso no peito. Quando acordei, o dia de Natal já tinha começado diferente. O sol parecia mais acordado, os passarinhos mais falantes e eu estava decidido. Se fosse para ser visto, que fosse inteiro. Mas eu ainda não sabia que antes mesmo da noite chegar, uma surpresa ia bagunçar tudo outra vez. E essa surpresa vinha justamente de quem eu menos esperava. O forró de Natal, a meia de bolinha e o aplauso. Que ficou. O dia passou devagar demais, como se o relógio tivesse decidido tirar férias justo no Natal. A cidade acordou diferente. Cheiro de comida boa no ar, gente indo e vindo com sacola na mão, rádio ligada alto nas casas. E eu, andando de um lado para o outro, tentando não pensar demais. Mas pensar era inevitável. Toda vez que alguém passava na frente de casa, eu imaginava, será que já estão falando? No interior, notícia corre mais rápido que moto sem escapamento. E não demorou muito para a confirmação. "Oh!" gritou Dona Cidinha da janela. "É hoje o forró grande lá no seu nego, né? Disseram que vai ter apresentação." Eu fingi que não ouvi e entrei para dentro. Não era mentira. Mas ouvir da boca dos outros fazia o coração bater torto. Quando a noite chegou, eu me arrumei com calma. Camisa simples, passada. Calça confortável. E de propósito, peguei a meia de bolinha. Dessa vez, consciente. Coloquei a bota consertada. Seu nego tinha resolvido o problema mais cedo. E me olhei no espelho. Vai assim mesmo, eu disse para mim. Inteiro. Cheguei no bar e levei um susto. Luz colorida, enfeite simples de Natal, gente até do lado de fora. A rádio local tinha mesmo aparecido. Um rapaz com microfone conversava com seu nego, que parecia mais orgulhoso que pai em formatura. Raimundinha já estava lá, arrumada, tranquila demais para quem ia dançar no meio da cidade inteira. "Pronto?" ela perguntou. "Pronto ninguém nunca tá", eu respondi. "Mas tô aqui." A música começou. O salão encheu rápido. O povo rindo, conversando, esperando. Depois da segunda música, como combinado, seu nego pegou o microfone. "Ô, minha gente", ele falou. "Hoje é Natal, dia de alegria, de reunião e de coragem também." Meu estômago deu um nó. "Aqui no interior a gente gosta de coisa simples, mas bonita. E hoje eu quero chamar duas pessoas que dançam com o coração." Ele olhou para mim. Eu senti o chão sumir um pouco. "Vem pra cá." O salão abriu espaço. O burburinho cresceu. Eu ouvi meu nome sendo cochichado, ouvi risadas, ouvi expectativa. Dei a mão para Raimundinha e fomos. A sanfona puxou um shot bonito, firme. Eu respirei fundo. Olhei para ela. Ela apertou minha mão. "Agora", ela sussurrou. E eu fui. Dançamos sem exagero, sem medo. Cada passo era conversa. Cada giro era resposta. Em certo momento, eu esqueci do povo. Esqueci da rádio.
Esqueci até do medo. Era só música e movimento. Num giro mais aberto, a barra da calça subiu um pouco e a meia de bolinha apareceu. Clara, colorida, sem vergonha nenhuma. Teve um segundo de silêncio. Depois, alguém riu. Mas não foi riso de deboche. Foi riso de surpresa boa. Outro bateu palma. Outro gritou, "Eita!" E quando a música acabou, o aplauso veio inteiro, redondo, quente. Eu senti o peito encher, não de orgulho, de alívio. Seu nego bateu palmas atrás do balcão, sorrindo como quem venceu uma aposta com a vida. O rapaz da rádio veio falar alguma coisa, mas eu nem ouvi direito. Eu só olhava para o povo, gente simples, conhecida, que me viu crescer, que me viu esconder. E ali ninguém estava apontando, estavam aplaudindo. Depois, no meio da bagunça boa, Naldo do cartório passou por mim. "Dançou bonito", ele disse sem ironia. "A cidade gosta de quem não foge." "A cidade gosta de história", eu respondi. Ele assentiu e seguiu. Quando o forró voltou ao normal, eu sentei um pouco, cansado e leve. Raimundinha sentou do meu lado. "Viu?" ela falou. "Não caiu." "Caí não", eu ri. "Voei um pouquinho." "E a meia?" Ela apontou. "Vai virar tradição", eu disse. Ela riu alto. Mais tarde, já quase no fim da noite, seu nego se aproximou. "Eu disse que dava para fazer bonito", ele falou. "Seu segredo nunca foi problema. Só precisava de luz." Eu agradeci com um abraço meio desajeitado. Quando saí do bar, o céu estava estrelado de novo. A cidade quieta, satisfeita, como depois de uma boa conversa. Eu caminhei para casa pensando em tudo. No medo, na coragem, na dança, na meia de bolinha. E entendi finalmente que segredo demais pesa. Às vezes, a gente só precisa de música e de um lugar onde possa ser visto sem precisar se encolher. E naquela noite de Natal no interior, eu voltei para casa do jeito mais bonito possível, inteiro.